Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo aqui, eu decidi contar um pouco sobre quem eu sou e qual que é o meu percurso dentro da pedagogia, da educação, tá ok? Meu nome é Karine Mares Chip. Eu nasci em Mafra em 31/8/1991. Mas essa história começa bem lá atrás, eu vou atualizando ela aqui. Eu morei a maior parte da minha vida na Lapa, aqui no Paraná, tá? E eu moro hoje, atualmente, aqui em Campo Largo. E trabalho na cidade de Contenda, que é ao redor aqui. Fica a mais ou menos uns 45 quilômetros de onde eu moro. Mas essa história aí é para outra hora, tá? Para saber por que eu não moro onde eu trabalho e vice-versa. Eu tenho 29 anos atualmente. Tô feliz da vida que esse ano, 2021, eu vou fazer 30. Eu sou casada, tá? Há quase 4 anos. Esse ano a gente vai fazer 4 anos de casamento e 7 anos de relacionamento com o Lucas de Melo Moreira. Ele é quem mais incentiva que eu poste os conteúdos online. Ele que é o grande incentivador desse projeto todo, que começou com o professor Mão de Vaca. Talvez alguns de vocês conheçam, né? É um projetinho que está em stand-by, tá? Mas ele vai vir com muita coisa legal aí. Então, se tem interesse em conteúdo de qualidade, curso de qualidade, com materiais que não custam nada ou muito pouco, fiquem atentos. Bom, eu sou formada em pedagogia, né, pelo Centro Universitário Ninter, me formei em 2015 e eu também realizei pós-graduação na mesma instituição e me formei em 2019, tá? Tá bem fresquinho aí. E eu fiz a minha pós-graduação na área de psicopedagogia, clínica e institucional. O que eu comecei nesse universo da educação. A minha mãe, ela atendia a turma dos Amiguinhos de Jesus na igreja. E o que era essa turma? Todo domingo de manhã a gente vai na igreja, né? Ia na igreja. E ela dava aula para essa turminha, mas era muito variada. Era uma sala como se fosse multidade, tá? Então começava ali com 3 anos e tinha crianças até que dividissem em 2 turmas, né? Para nivelar melhor. Até criança de 10 anos. Então, tinha que o conteúdo ser adaptado dentro de uma sala para essa faixa etária que era tão mista. Então, e ela dava conta. Eu achava fantástico ela preparar as aulas. Então, eu prestava atenção e eu ficava perto, e quando era para montar alguma coisa, ela adorava, e gosta até hoje de fazer artesanato, lembrancinhas e tudo mais. Eu amava ajudar. Então, ela tem uma cabeça excelente para isso, então ela sempre estava todo final de semana, todo domingo ela levava lembrancinha para todo mundo. Bem perfeitinho, bem bolado e com coisas baratinhas, né? Se ela ia levar um doce, um pirulito, ela não levava simplesmente o pirulito, ela fazia toda um agrado, ela fazia toda uma embalagenzinha, uma coisa bem linda, né? Pra entregar pra criança, e a criança leva ali um pouco do coração dela. E eu acho isso incrível. Por isso eu acho tão importante quando eu decido fazer uma lembrancinha, né? Tem professores que não concordam ou não têm interesse, não vejo problema nenhum, né? Mas eu gosto muito de colocar a mão ali e fazer dessa forma a lembrancinha das crianças, porque é como se a gente estivesse transferindo o nosso carinho para aquilo que a gente vai entregar para a criança. É como as bonequinhas abaiomes, né? Até fiz uma aula ao final do ano da consciência negra, e fiz a historinha da boneca baiana, contei a historinha, e a bonequinha era o meu melhor, significa o meu melhor pra você. Então é como se a lembrancinha que a gente faz do zero, ou que a gente não entrega somente o presente, mas algo mais que a gente fez, é como se também estivesse transferindo isso, né? Ó, o meu melhor eu tô te dando. É o meu tempo de criar isso, de planejar, de montar, eu tô te dando. Eu achei isso muito legal. Voltando, eu via tudo isso e ficava maravilhada. E então,
Eu tenho aqui um dos cadernos de planejamento, ele já tá bem batidinho, tadinho, mas não é falta de cuidado, que esse caderno é muito antigo. Ele começou a ser usado em 2004, no mês 7, em julho. E esse aqui é o capricho da minha mãe, né? Então eu vi ela fazendo planejamento e ela viu o meu interesse. E eu já começava aí a ajudar ela a realizar as aulas. Eu ficava como uma assistente. E tem aqui uma das primeiras, se não a primeira, eu acho que tem um outro caderno mais antigo que esse aqui, lá com a minha mãe. Mas eu tenho esse aqui, e que tem uma das primeiras lições que eu fiz e que eu dei essa aulinha para as crianças. Foi no dia 22 de agosto de 2004. Então, a letra da criança, eu tentei fazer tudo de acordo, né, com o que a mãe tinha feito. A folhinha acabou soltando, mas então tá tudo aqui, ó. A musiquinha, daí uma das tarefinhas, que era para encerramento da aulinha, tem o corinho, texto áureo e o cronograma. Isso aqui, né, esse caderno, ver a criação de uma rotina de aula, rotina de sala, tão cedo, mais tarde veio a refletir no meu mundo profissional. E por que eu digo isso? Porque quando eu iniciei, eu estava bem perdida e eu me baseei nesses aprendizados, né? De quando eu tinha ali em torno de 10, 11 anos, que foi quando eu comecei a dar aula na igreja. E eu tenho completa convicção que isso foi sim algo de Deus para minha vida, para estar ali orientando os meus passos para algo que viria anos depois. Então estamos falando de uma história, né, de 16 anos atrás, e que a gente vê refletido hoje, né? Eu vejo refletido isso hoje. E eu sou muito grata a Deus e a minha família por isso. A minha mãe, né, de ver ali uma fagulhazinha de interesse e ter incentivado, me incluído, me colocado ali próximo para eu estar aprendendo com o exemplo dela. Então, com certeza isso influenciou. Mas hoje eu vejo assim, quando eu fui procurar um curso para me graduar, nós não estávamos em condição de fazer uma faculdade privada. Então eu tinha interesse no quê? Deixa eu ver se consigo lembrar certinho. Quais eram meus interesses na vida? Eu sempre gostei muito tive interesse em teatro, em modelagem, em reciclagem, sucatas e tudo mais. Sempre gostei muito de música, sempre cantar muito bem, mas de música eu sempre tive muito interesse. Eu gostava muito de conversar, gosto muito de conversar, de falar, de ouvir. Então eu ia deduzindo isso, eu cheguei a fazer vários vestibulares e chegava que passava, assim, mas Deus ali estava cuidando de tudo, direcionando tudo, né? E eu sempre coloquei Ele em primeiro lugar e eu sempre entregava as coisas e entrego primeiramente a Ele, né? Então, algo que eu tô reaprendendo agora, de adulta, e que eu fazia mais cedo, na minha idade, quando eu era nessa faixa etária, assim, ou mais nova, era antes de me preocupar quando acontecia algo, eu falava, tá na mão de Deus, né? Deus, ó, não sei o que fazer, faça aí, resolve. Né? Então é algo que às vezes a gente vai perdendo isso, eu fui perdendo isso, né, quando fui ficando mais velha, querendo sumir, fazer tudo por minha conta e resistir um pouco de deixar nas mãos de Deus. E é algo que eu estou reaprendendo com a Karine de 10 anos atrás, de 20 anos atrás e tudo mais. Quer dizer, de 10 anos atrás até 19 anos ali, tava fazendo meio que batendo a cabeça porque queria. Mas de 20 anos atrás aí era uma criança que colocava nas mãos, os problemas nas mãos daquele que podem resolver, né? Isso a Karine de 29 tá aprendendo, reaprendendo com a de 9 anos lá atrás, tá? Deixa eu ver meu cronogramas aqui, como eu comecei pedagogia. Voltando então, pedagogia nunca foi minha primeira opção.
Eu realizei a prova do Enem. Até o ano que eu fiz o Enem, ele foi o último ano em que teve a prova em um dia só, sendo ali as questões e redação tudo em um dia só, em um domingo. Mas eu lembro muito claramente que foi no dia 31 de agosto, era o meu dia do meu aniversário, eu tava lá sentada no Colégio General Carneiro na Lapa fazendo a minha prova do Enem. E eu fazendo as questões, tudo mais, eu fui a última a entregar e enfim. Eu falei, ah, Deus, hoje é dia do meu aniversário, né? Quem sabe não tem aí uma bolsa de estudo num curso bem legal pra eu fazer, né? O ProUni, ai meu Deus do céu, não sei o quê. Porque condição de fazer uma grande universidade totalmente do bolso não tinha, né? No momento não tinha. E até porque eu estava bem perdida, né? Vocês viram aí as opções e várias coisas que eu gostava de fazer, mas eu acho que isso é muito normal. Eu acho que não tem ninguém que entra 100% convicto. Sempre tem uma fraçãozinha assim que fica um pouquinho em dúvida e tudo mais, porque é uma coisa muito importante. Nós não queremos começar algo e não terminar, né? Então, beleza, passou o tempo. Eu fiz também outro vestibular na cidade, que foi da UEPG. Eles iriam abrir um polo à distância da Universidade de Ponta Grossa, na Lapa. Fui lá e fiz a prova. Eu fiz pra... Esse aqui devia ser um quiz, gente. Eu duvido que vocês acertariam. Tinha pra História, Geografia e Educação Física. Para o que é que eu fiz? Todas licenciaturas. Eu fiz para licenciatura em Educação Física, porque eu sou uma atleta, né? Então, faço uma caminhada aqui no bairro e já fico com dor atrás da perna. Então, a atleta aqui queria fazer, então, licenciatura em Educação Física. Dias depois, tempos depois, né? Algumas semanas depois, saiu o resultado. Era a época do Orkut. E uma moça, ela mandou no meu mural, assim, você é a Karine Mara que fez o vestibular para Educação Física da UEPG? Aí eu falei que sim. Mas eu fiquei, ué, já sei o resultado. Então eu fui lá no site e vi que o resultado e tal, fiquei em primeiro lugar. Fiquei parceira, fiquei feliz da vida. Aí, peguei, fui pra casa, falei que tinha passado em primeiro lugar, tava faceira da vida, porque eu nem esperava que ia ficar em alguma posição. Então fiquei faceira, fui pra casa e falei que eu passei em primeiro lugar e tal, e o pessoal ficou feliz por mim. No outro dia eu fui ver o resultado do ProUni, e tempos antes eu tinha preenchido tudo o requisito, e tinha colocado lá os desejos de curso e tal. Coloquei alguns em primeiro lugar para 100%, para 50%, porque não tinha mais para aquelas bolsas 100%, ou não eram oferecidas bolsas 100%, acho que não eram oferecidas para alguns cursos que eu tinha interesse. E a minha última opção era pedagogia, bolsa 100% no polo, à distância, né, no caso, na época Facinter, lá na Lapa. Foi a minha última opção. Era 5 que tinha, não sei quantos tem hoje, mas eram 5 na época. Minha última opção era pedagogia. Aí, um dia depois de ter visto o resultado da UEPG, cheguei lá no site e vi que eu tinha ganho uma bolsa de estudos de pedagogia 100% à distância na Lapa. Então eu não precisaria nem de van pra ir estudar. E como que eu fiquei? Fiquei triste, gente. O bicho ingrato é o ser humano, né? Eu não fiquei feliz, assim, tanto quanto quando eu vi o resultado do IPG, que é a Educação Física. Eu não fiquei tão feliz assim. Fui pra casa. Eu não ia ocultar isso, né? Por favor. Fui pra casa, eu lembro até hoje. Quando eu vi o resultado, a gente não tinha ainda... Tinha se mudado há pouco tempo, tava recente, e no bairro, era um bairro muito novo, então não tinha nem internet ainda no bairro. Isso, ó, muito tempo atrás. Então não tinha nem internet instalada, então eu tinha visto esse resultado na casa de um amigo da nossa família, né? Tinha usado a internet lá rapidinho pra me atualizar dessas informações. E cheguei em casa com o resultado. E daí eu cheguei, daí eu lembro que o pai tava na sala, alguns ali estavam na cozinha, tudo aberto. Então eu já tava ali, todos próximos e ouvintes, né? E eu peguei e falei, eu vi o resultado
das bolsas ProUni. Aí meu pai da sala já... Então, né, eu falei... Eu dou risada porque a minha alegria hoje em ter tido esse resultado não é nada a ver com a moça, a menina chamada Karine Mara lá, de 17 anos, que deu esse resultado, passou o resultado pra família. Eu tava desanimada. Eu falei assim, eu ganhei uma bolsa integral pra pedagogia, uma bolsa integral de pedagogia na Uninter. O meu pai, sem mentira, gente, a mãe veio e me abraçou. E o pai veio da sala. Parecia que ele tava trotando em cima de um cavalo invisível, igual a gente quando tá brincando com as crianças. Ele veio pulando, pulando, me deu um abraço, me deu um apertão, assim. E ele tem um jeito engraçado quando ele tá animado. Ele é grande, né? Bem mais alto. E ele dá um abraço e fica dando umas tremidinhas assim, sabe? Tipo, ai, tô muito feliz por você, parabéns, filha, Deus vai abençoar, você vai ver só, esse curso vai ser uma bênção na tua vida, e não sei o que, e a mãe do lado concordando, comemorando, e eu não tava nem com os braços em volta do meu pai na hora. Tipo, eu acho que ele vai lembrar disso, né? Eu só peguei e falei, nossa, não vou ser ingrato com meu pai, né? Tá tão animado. Estendi o braço por cima das costas dele e fiz assim. Gente do céu, que vontade que eu tenho. Se pudesse ir em algum momento do meu passado, eu ia nesse, dar um tapa na cara dessa Karine pra ela acordar pra vida. E contaria como ela seria apaixonada pela profissão dela, o quanto esse curso abriria horizontes pra ela, abriria a mente pra tanta coisa legal. Eu faria isso, sério mesmo. Se você começou pedagogia com o mesmo ânimo que eu estava nessa época, saiba, só depende de você transformar esse no melhor curso da sua vida, num marco realmente, para você, a partir dali, você ir para lugares assim que você não imagina, tá? Então, pedagogia não é um curso só para mulheres, ou não é um curso que é só para quem não sabe o que fazer da vida, não é um curso para quem não tem objetivos, tá? Só para ficar com certificado guardado. Não, esse é um curso para quem tem coragem de transformar a realidade do futuro do seu país trabalhando hoje. Porque é hoje, quando muitos professores, né, se sentem desvalorizados, desmotivados, é no hoje que a gente tem que trabalhar para transformar o nosso futuro. E é só através do nosso trabalho em sala de aula, sendo feito com excelência, que a gente atinge esse objetivo. E eu só entendo isso hoje. Mas na época, totalmente frustrada e triste. Fiz pedagogia até a metade do curso. Eu pensava que eu não ia atuar em sala de aula. Não, tudo bem, vou fazer pedagogia, mas eu não quero atuar em sala de aula. Coitada, né? Alguém fala pra ela que depois que ela entrasse em sala de aula e se acostumasse, assim, a desenvolver as atividades dela e se apaixonar pela profissão, gente, alguém avisa essa criatura. Gente, eu estava fazendo pedagogia, mas meio que deixando fluir, assim, fazia as provas, fazia os trabalhos e tudo mais, estudava, mas não tinha ainda brotado em mim a plantinha, né, da alegria de estar cursando pedagogia. Porque eu não estava sentindo conexão ainda com o curso. Ainda mais a dificuldade de ser em EAD e você sentir isso, né? Porque no EAD tem essa diferença. Hoje em dia, a minha irmã está cursando pedagogia na mesma instituição que eu naquela época. E eu vejo como teve uma mudança muito grande na dinâmica, no formato dos trabalhos, e eu acho que isso é muito bom. Né? Na época já era uma coisa muito mais nova, essa parte do EAD, mesmo para as universidades, então todos estavam aprendendo. Hoje, depois de anos de experiência, eu vejo como mudou para melhor. Então tem bem mais conversa com alunos, você tem uns trabalhos para realmente apresentar, coisa que eu senti dificuldade na minha época, porque eram trabalhos apenas para você enviar para o polo ou enviar para a central em Curitiba, então tem essa parte mais humana agora. Tá? Com certeza teria feito diferença na época. Graças a Deus que eu não me limitei a essas dificuldades, né? A gente vai dando a volta por cima e vai se desenvolvendo, vai evoluindo.
Estamos na metade do curso e eu não me sentindo conectada ainda. E começa o conteúdo de pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar. E daí aquilo lá começa a gerar uma chavinha, tipo, nossa, eu posso fazer pedagogia e não atuar na escola. Eu posso atuar em empresas, posso atuar em hospitais e não sei o que, não sei o que. As oportunidades são inúmeras. Realmente, é um curso fantástico. Você usa ele em praticamente todas as áreas que você conhece. Mas, cheguei em casa falando, eu vou focar em pedagogia empresarial. Comecei a ver até posso para continuar a estudar isso em pedagogia na área empresarial, na área hospitalar, tudo menos sala de aula, pelo amor de Deus. Mas começou a passar o tempo e tal, terminei mais animada, mas terminei o curso. E isso em 2015, novembro de 2015. Aí eu fiz um concurso, porque assim, a coisa que mais quer, né, ou a maioria, né, das pessoas que estão fazendo pedagogia, o que elas mais querem é o serviço público, por conta de estabilidade. Algumas cidades têm salários melhores do que o ensino privado, tem algumas vantagens, de repente, isso depende de município para município. Eu não posso citar aqui o que eu vejo como muito bom no meu município, porque no seu pode ser diferente. Então, eu fiz um vestibular. Eu fiz o concurso, né, na cidade de Contenda. Eu tinha feito em outras cidades também, vou focar nesse aqui somente. Eu já fiz concurso até para ser atendente dos Correios, tá? Então imagina eu no uniformezinho lá atendendo nos Correios. Você chega e me apresenta lá, eu sou a Karine Mara, atendente dos Correios. Tudo bem com você? Seria bem divertido, né? Então, eu fiz no finalzinho de 2015 ali o concurso. Veio janeiro, aí em fevereiro eu comecei a trabalhar em uma escolinha particular de educação infantil, ali na cidade da Lapa mesmo. Minha irmã já estava trabalhando ali, precisavam de mais uma profissional para uma turma específica. A minha irmã indicou meu nome, e então fui lá, fiz a entrevista, deu certo. Aí eu falei, né, olha, fiz o concurso na cidade de Contenda, só para deixar assim, não veio o resultado ainda, era ano eleitoral, então provavelmente não vão chamar ainda esse ano, por conta das barreiras que tem legais, né, na questão de anos eleitorais. E passei isso já, né. Ela, não, tudo bem, obrigada por informar, né, e tal. Gente, eu trabalhei acho que uma semana e meia ou duas, veio o papel de convocação, tem guardado até hoje. Cheguei do trabalho, né, da escolinha, cheguei em casa moída de canseira, cansadíssima. Se bem, não por conta das crianças, eram pouquinhas crianças na sala, muito por causa da distância. Eu gostava de andar, né? Na época eu andava bastante. Cheguei cansada, aí adivinha o que chegou? Todos animados a casa me mostraram o envelope amarelo ovo, bem chamativo assim, de Contenda. E então, já tinha saído o resultado de Contenda, eu sabia que eu tava ali em primeiro lugar para ser chamada, mas não tinha previsão. Então, comecei a trabalhar na escolinha, né, tendo passado essa informação, mas realmente não tinha previsão. E aí, quando eu vi aquele envelope amarelão, assim, enorme, assim, prefeitura de Contenda, fiquei, uau! Meu Deus, eu rasguei aquilo lá rápido e daí falar, mas não é a única coisa. Aí me mostraram que chegou um outro envelope grandão. Esse era duro, não era flexível e era enorme mesmo. E eu abri e era meu diploma, né, na capinha certinho, veio da Uninter, meu diploma e a convocação. Ai, aquele dia foi tão legal. Duas correspondências importantes pra minha vida aí, que é um dia que eu gosto muito de relembrar. Então era lá, eu tava convocada, precisava ir o quanto antes, tava lá os prazos bem apertados pra eu estar presente, fazer toda aquela bateria de exames e tal. Falei com a dona da escolinha, expliquei a situação, ela entendeu e tudo mais, e eu já tava até fazendo as medidas pro uniforme da escolinha, pra vocês terem uma ideia. Então,
ficou tudo esclarecido, né? Ela me pagou o equivalente àqueles dias e tal. E ó, o salário daquelas 2 semanas e meia, mais ou menos, 1 semana e meia, 2 semanas e meia, não lembro ao certo mesmo, que eu trabalhei, deu certinho pra manter, porque é uma cidade vizinha, né? Pra manter certinho a minha ida e volta de ônibus todos os dias. Então, até nisso Deus estava cuidando, né? Então, todo o salário daquela 1 semana e meia, 2 semanas e meia da escolinha que eu recebi, deu certinho pra pagar aí a passagem diária de ida e volta para eu começar a trabalhar como funcionária pública em contenda na educação infantil, que é a área que eu amo de paixão mesmo, a área de educação infantil. Comecei lá na turma de maternal, né, no dia 1º de abril foi que eu assumi, era um dia de planejamento pedagógico, então, numa sexta-feira não tinha aula, não tinha as crianças ali, mas um dia antes eu tinha ido para conhecer, para passar a vista, né, para assumir lá, assinar a documentação na secretaria, e tinha ido ali, visto o ambiente, a salinha cheia e tudo mais. No começo eu fiquei bem confusa, porque comecei no CME em Ana Maria, e daí lá, parece que estão reformando agora, né, mas era adaptado, muitas coisas adaptadas, né, o CME mais antigo da cidade, então começou numa casa e foi expandindo uma ala aqui, uma ala ali, então eu me bati bastante até achar o banheiro no primeiro mês, então não aconteceu nenhum incidente, mas eu me bati bastante para encontrar o banheiro dos adultos, mas foi um momento bem legal. Então, quando eu entrei em sala, a primeira vez era dia 4 de abril, na segunda-feira. E eu lembro até hoje eu lembro, tá aqui o planejamento desse dia. Olha a diferença, né? A diferença do planejamento com aquele lá que eu já conheci. De manhã foi a professora Prada, então de manhã eu não entrei em sala, eu entrei à tarde, a rotina da tarde é diferente. Então a partir de terça, quando eu entrei em sala desde cedo, desde as 8 horas da manhã, eu já me vi num impasse. Porque eu não conhecia nada de rotina ali, cantigas ou coisas assim. Eu não tinha esse conhecimento. Então eu pedi ajuda das duas, né, das tias, das assistentes de sala ali, que já eram bem mais experientes, com 20 anos de experiência. Então eu pedi pra você pode me ajudar, que eu não conheço as musiquinhas. Pede ajuda, gente. Quando vocês não sabem o que fazer, pede ajuda pra quem é mais experiente, por favor, tá? Não condene os alunos seus, porque você não quer aí deixar o orgulho de lado. Vocês merecem ter a melhor aula possível. Então, eu pedi ali e, nossa, assumi, fizeram as cantigas e então a parte do conteúdo ali, daí eu já assumi e tal, passei do jeitinho que eu achava que eu tinha, do jeitinho que eu achava o correto e como eu lembrava lá no meu passado de ter feito, né, com a minha mãe em sala, não o mesmo conteúdo, mas no mesmo formato, né, conversandinho, com jeitinho, e falando e tudo mais. Ok. O primeiro semestre, até chegar a julho, as férias, foi até hoje o semestre mais estressante da minha vida. Gente do céu. Porque eu entrei na turma que nós professores chamamos de turma agitada. E ela era, naquele ano, a mais agitada do CME. Então ela tinha o quê? Muitas crianças agitadas, aí poucas mais tranquilinhas, muitas sem limite e tudo mais. Então isso para quem era nova na área, recém-nascida na área, até o diploma ainda era fresco. Pra mim, eu tava ali, meu Deus do céu, quase sem saber o que fazer. O que a gente faz? A gente vai estudar, né? Então é assim, você se formou professor, fique sabendo, você é aluno pro resto da vida. Você tem obrigação de ficar se atualizando. Não tem desculpa. Principalmente no mundo de hoje, né? A gente tem aí várias capacitações, cursos online, gratuitos.
mas paga o certificado para ter certificado. Se você estudar só para ter certificado, reveja seus conceitos, tá? Porque certificado qualquer um pode ter, agora conhecimento é difícil. Então, nós, professores, somos alunos até o último dia da nossa vida. Porque o estudo é algo que a gente aprende e quando o trem embala, ele só vai. A gente não para de estudar. Nenhum ser humano para de aprender até o final da vida. Mas nós, professores, nós temos a obrigação intrínseca na nossa profissão da gente buscar conhecimento e aprimorar e nos atualizar, tá? Então, não tem essa de não gostar de estudar, me formei, tá certo, eu vou estudar agora na pós, ou no mestrado, ou no doutorado. Eu acho que quem não gosta de estudar, sem obrigação, já nem chega nesses últimos níveis. Então, se você quer realmente ser o melhor ser humano, ser o melhor profissional, fazer realmente a diferença, tire, renova sua mente, vira uma chavinha. Esse é um ano que tá todo mundo colocando muita expectativa. Saiba que o ano vai continuar a mesma coisa do que os anos anteriores, se a tua cabeça não se atualizar. Então, vamos, né, buscar conhecimento. Tá sentindo dificuldade em alguma coisa? Não julgue aquilo. Ah, eu não sei fazer tal coisa, mas é porque aquilo é difícil. Não, é porque você não tem o conhecimento que precisa para lidar melhor com a situação. Então, vai estudar, tá? Então, eu fui estudar. Fui perguntar para quem tinha mais tempo de sala e tudo mais, e ali, graças a Deus, tinha bastante gente com experiência, me ajudaram muito, por desenvolver muita coisa legal. Chegaram as férias escolares, que eram uma resposta de Deus para meus brados de desespero. Eu tava quase exonerando de tanto desespero, né, porque eu era muito recente na área e era muita coisa que eu tinha que absorver, tinha que aprender, e eu tava quase entrando em parafuso. Mas veio as férias, né? Veio o recesso escolar e naquelas 2 semanas eu descansei, acalmou, baixou a poeira, dormi um pouquinho mais, né? Viu coisas diferentes, viajou, viu a família e não sei o que. Pronto. Na volta eu já tava muito mais segura, já sabia lidar melhor com os meus sentimentos, porque é eles que me causavam mais problemas. Não era a sala, o desconhecido, coisa assim. Nós temos que saber que são os nossos sentimentos aqui que começam a nos causar danos, a nos causar problemas. É nós que temos que desenvolver nosso autoconhecimento. E assim a gente aprende o que for preciso. Mas temos que nos conhecer, saber o que nos estressa, nos irrita, e quando acontece, da gente ficar estressado, irritado, a gente tem que ver os sinaizinhos que nós emitimos, nossa cabeça emite para o nosso corpo, e a gente já se policia, já aprende a lidar com a situação melhor para não perder a cabeça, para não ficar estressado, cansado desnecessariamente. Então, os primeiros dias foram esses, né, na minha profissão, e tive o privilégio de também realizar uma pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, também pelo Centro Universitário Ninter, né, e também era uma bolsa de estudos. Essa é uma história interessante, porque é o seguinte: eu me formei em 2015, mas a minha turma se formou 2 anos antes, cravadinho, bem certinho. Eu me atrasei. Ai, meu Deus, se atrasou e não sei o que. Eu fazia as aulas, fazia as provas e tudo mais. Só que no período que começaram os estágios, eu estava trabalhando em Curitiba, numa faculdade concorrente. Eu estava numa faculdade, na época, no setor de marketing, eu fiquei muito uau de trabalhar na capital e com marketing, e eu tava gostando muito daquilo e tudo mais. Eu desfoquei um pouco e também não tinha como eu estar fazendo os estágios obrigatórios. Então os estágios foram ficando para trás e eu fui realizando as provas, trabalhos e tudo mais. Mas os estágios ficaram no cabide pendurado. Quando eu, 2 anos depois, né, eu fiquei 2 anos em Curitiba, né, indo e voltando todo final de semana para Lapa, que não é longe, né, não é fora, é muito fora de mão. Quando voltei, né, eu já estava no relacionamento com o Lucas, então ele me deu muita força, né, me incentivou muito para terminar de uma vez a faculdade. Esses cursos, né, esse curso com essas
com esses estágios que estavam acumulados, eu peguei eles e peguei um atrás do outro, parecia um gatilho, pegava uma metralhadora e fazia os estágios e tudo mais, e foi bem legal, foi um intensivão de estágio. Eu pegava um estágio atrás do outro e eu desmontava eles de fazer. Aí me formando aí, junto com o TCC ainda, né, que daí trinchei primeiro com os estágios, e depois assumi o TCC e foco, me formei. Esse atraso que eu achava que era, não é que eu achava que era, né? Mas eu me desanimava, me entristecia muito, porque, nossa, por que eu não me dediquei mais e tudo mais? Ele refletiu em anos depois em eu ter ganho essa bolsa. Por quê? Se eu tivesse me formado no ano corrente, normal, o meu curso não teria caído para fazer o ENAD, que é como se fosse um vestibular ali, uma prova para medir qual era o desenvolvimento dos alunos de X cursos. Então, todo ano tem, e a cada ano são cursos salteados, são cursos, né, diferentes. Se eu tivesse me formado normalmente, no ano correto, meu curso não teria caído nessa peneira. Mas como eu me formei em 2015, ele caiu, e eu tive que realizar. Essa prova, que é obrigatório realizar. Fiz a prova e eu ficava, nossa, se eu tivesse me formado certinho, bonitinho, eu não teria que fazer essa prova. Porque é feita toda uma expectativa em cima dela, né? E meses depois que eu fiz a prova, eu já nem lembrava mais dela. Na verdade, acho que foi no ano depois que saiu, quando sai o resultado, no ano seguinte, praticamente um ano depois da prova, eu nem lembrava disso. Mas eu recebi um e-mail da minha faculdade, minha antiga faculdade, para os alunos que fizeram a prova, eles verem a nota que tiraram, porque se tivessem tirado a nota acima de X pontuação, eles ganhariam uma bolsa à sua escolha, uma bolsa de pós-graduação à distância, à sua escolha, qualquer pós. Falei, cara, não é nada, nossa, eu fiz. Fui lá ver, a minha nota foi acima do estipulado, do corte deles, né? Então eles pediam acho que 49 e a nota foi 56 alguma coisa, se não me engano. Eu tenho esses papéis até hoje. Tem que ter, né? Uma vitória. Então eu consegui, assim, né? Me matriculei certinho e eu comecei essa pós-graduação um ano depois. Que daí eu já estaria ali passado os preparativos do casamento, então eu poderia estudar, né, plenamente com o curso de psicopedagogia. Estudei, me formei, né, então eu sou uma professora e psicopedagoga, muito feliz com o meu trajeto, né, e tudo que eu tenho conquistado, o que eu tenho aprendido, principalmente aprendido no cotidiano em sala de aula. O ano de 2020 ele foi um ano muito desafiador, porque eu me vi separada daquilo que mais me incentivava, né, a continuar na minha profissão, que é o contato com os alunos, com as crianças, né? Então, as crianças de educação infantil, elas são a minha paixão realmente. Eu amo, amo, amo essa área da educação. Ela é incrível que ela aborda, né, eu consigo aplicar. Hoje eu vejo que eu consigo aplicar em sala de aula tudo aquilo que eu sempre gostei muito, mas eu não fiz uma faculdade focada. Então eu sempre gostei de teatro, eu posso brincar, teatralizar com as crianças, canto e música. Tem também materiais de sucata, tem a beça, eu me esbanjo de material de sucata com elas. Brincar, rir, conversar, atender o outro. Então eu consigo usar tudo aquilo que tenho, que eu gosto de fazer no meu dia a dia. E o ano 2020 trouxe esse desafio, que era continuar exercendo da melhor forma possível, com excelência, tudo aquilo que eu já vinha realizando, mas não tendo as minhas crianças na minha frente, não sentindo elas ali comigo, sendo tudo no virtual. Então foi um desafio muito grande e eu me vi um pouco desanimada, não em questão das crianças, mas desse novo padrão, porque eu não tinha mais aquela sensação de estar em sala.
Tanto que eu nem gravava no meu ambiente, eu gravava em casa, porque não tinha como sair, não poderia sair. Então veio, né, o meu esposo, Lucas, e ele falou: por que é que você não posta as aulas na internet? Porque mais pessoas estão tendo a mesma dificuldade, né? Então, com um jeito muito carinhoso, eu entendi que não, a pandemia ela não estava me afetando unicamente, ela estava afetando todos, todos mesmo. Então, inclusive, né, principalmente ali os profissionais. Então foi por isso que os vídeos que eu mandava através do WhatsApp, não foi usado plataformas, né, como Google Meet ou Zoom, porque a disponibilidade, porque meus aluninhos, com 2 anos e meio, 3, dependem totalmente dos pais, né, e muitos trabalham durante o dia, então não tinha como eu fazer. Como fundamental e acima já tinha essa possibilidade, né? E então os vídeos eram gravados, editados, compactados num programinha especial e enviados pelo WhatsApp da turma, que foi feito um WhatsApp para o envio das atividades. E então falei, verdade, já tá gravado, vai que pode ajudar alguém. E assim surgiu, né, a ideia de postar diariamente, né, ou estar postando as aulas também no YouTube. Na época, um pouco antes, eu tinha começado o projeto Professora Monivac, então muitos podem ter me conhecido através do projeto Professora Monivac, que está em stand-by, né, e visto lá alguns materiais reciclados que eu fiz no meio tempo, antes da gente entrar com os envios diários de aulas. Eu fazia para não ficar parado, materiais reciclados e tudo mais, fazia o videozinho e postava para estar auxiliando outros profissionais. E foi assim que continuo postando conteúdo com o objetivo, né, tanto de auxiliar profissionais quanto pais e mães que têm interesse, né, em estar envolvidos na educação integral da criança e estarem, principalmente na época da pandemia, realizando, né, presencialmente com o seu filho, com o seu sobrinho, seu neto, sua criança, aquilo que nós estamos agora impedidos de realizar. Então, essa é a minha história, né? Às vezes, né, às vezes não, né, mas às vezes dá vontade de contar todos os pormenores. Eu tentei ser um pouquinho mais direto, mas não era o foco, né? O foco era contar tudo aquilo que me auxiliou, meu percurso, para que vocês possam conhecer um pouco mais aí dessa professora que é meio maluca e que posta conteúdo para vocês, tá? Espero que possa ajudar alguém que esteja em dúvida se faz ou não esse curso maravilhoso, né? Mas saiba, essa é uma decisão sua, mas se você assumir o chamado, cumpra ele com capricho, da melhor forma possível, com excelência. Eu faço com excelência porque eu sei que fazendo com excelência eu honro a Deus e também honro aquelas pessoas que acreditam em mim ou que no passado acreditaram, me dando um gás para chegar onde eu tô hoje. Então, veja um objetivo, né? Penegue aí o seu coração, olha bem com carinho para ele, veja o que é que vai te incentivar a fazer o seu trabalho com excelência e foca nisso, beleza? Então, eu agradeço a atenção de vocês e fiquem atentos aqui que vai ter muita coisa boa ainda para chegar. Beijo, beijo e tchau, tchau.